Olá, saudações históricas! E agora, no seu canal Tudo é História 10, vamos começar a falar sobre a Era Vargas. A Era Vargas, lembrando a você que está didaticamente dividida em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. A gente pede logo de início, dá aquele joinha aí pra gente, dá aquela curtida, inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário e peça o assunto que você está com dificuldade. A gente faz aquela aula interessantíssima para vocês, só com os pontos principais, ok? Então, vamos lá. Era Vargas, governo provisório. Primeira coisa, governo provisório, a gente tem que lembrar o quê? Como foi que como que Getúlio Vargas chega à presidência do Brasil? É através da Revolução de 1930, é nosso vídeo anterior. Ele chega, mas ele não chega sozinho, ele chega ao poder com uma aliança de vários setores da sociedade brasileira, onde nós tínhamos lá tenentes, oligarquias dissidentes, operariado, vários setores. E quando ele chega a essa presidência, seu primeiro desafio, que ele mostra uma grande habilidade, que é transitar entre esses vários setores e agradá-los e trazê-los para o seu lado. Ele vai fazer isso exatamente com essas camadas que os apoiaram. Que primeira camada é essa? As chamadas oligarquias dissidentes. As oligarquias dissidentes que tiveram participação decisiva na Revolução de 30, elas vão exigir participação nesse poder político de Getúlio Vargas, nessa presidência. Getúlio Vargas dá o que para ele? Os ministérios, não esqueça disso, os ministérios. Esses políticos das oligarquias dissidentes, a exemplo do Lindolfo Collor, do Francisco Campos, eles vão estar transitando de um ministério para outro. Ministério da Justiça, da Educação, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, enfim. A distribuição desses ministérios entre essas oligarquias dissidentes vai ser a fatia do bolo deles, certo? Então ele consegue abraçar, manter essa coesão da aliança logo no início, mantendo essa oligarquia dissidente do seu lado. Outro setor interessantíssimo aqui, que Vargas não podia deixar de lado, né, são os tenentes, movimento tenentista. Movimento tenentista, como é que Vargas vai agradar esse movimento? Como é que ele vai dar participação? Quando Vargas assume o poder, o que ele faz nos estados? Ele coloca os interventores, não esqueça disso. Ele vai colocar interventores em cada estado. E quem vão ser esses interventores? Vão ser, os tenentes. E o exemplo maior que a gente tem de interventor, que foi nomeado Inspetor-Geral do Nordeste, e era conhecido também como Vice-Rei do Norte, é o Juarez Távora, o maior exemplo aí de interventor da época Vargas aqui no Brasil, tenente, né? Mas a gente abre um parênteses aqui para falar para vocês sobre uma questão do tenentismo. O movimento tenentista, ele vai se dissipar, ele vai se separar e vai se diluir, vamos dizer, no tempo, ele vai se desgastando. Por quê? Como que o movimento tenentista se enfraquece? Primeiro, pela personificação de Getúlio Vargas como representante único do poder. Segundo, porque o movimento tenentista, ele mesmo se divide. Ora, lembre você que o principal líder do movimento tenentista era quem? Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, que se aproximou das ideias comunistas lá pelas suas andanças pela América, se separando do movimento tenentista, criando outra ala. E aqui no Brasil, houve uma outra ala que se aproximou, simpatizou com as ideias fascistas. Vão fundar legiões revolucionárias, o Clube 3 de Outubro, não é isso? E formam então essa dissidência, vamos dizer, o movimento tenentista ele se separa. E terceiro lugar, o movimento tenentista ele não tinha uma base política forte, ele não se aliava a partido. Todos esses motivos fazem com que o movimento tenentista ele vá se desaguando, ele vá se desmanchando, se enfraquecendo. Mas eles são sim nomeados os interventores nos estados nesse governo provisório de Getúlio Vargas. A terceira camada aqui, que Getúlio Vargas não podia deixar de lado, e aí aqui a gente vai logo dar também atenção especial, é o chamado operariado. O operariado, como é que Vargas faz com o operariado? É através das promessas. Aqui ele semeia, ele planta
o populismo. Aqui a gente pode dizer que ele dá um sinal do que seria o populismo, não premeditadamente, mas ele faz promessas de leis para trabalhadores e melhorias desse sentido, que traz esses trabalhadores, cria esperança e ficam do lado dele. Então ele faz o quê? Esse primeiro momento, ele vai mantendo a coesão dos grupos que eram seus aliados nesse primeiro momento na Revolução de 30 e chegaram ao poder com ele lá no governo provisório. Mas além de manter esses aliados, Getúlio Vargas também, ele vai buscar novas alianças. Com quem? Olha aqui, ó, buscando aliados. Getúlio Vargas sabia que a oligarquia paulista, ela não participou da Revolução de 30, mas ela é que tinha a maior quantidade de capital. Ela era a camada mais rica do Brasil. Então não podia deixar esses caras de lado. Então ele busca aliança com eles. Como? Ora, aconteceu a crise em 1929, vamos lembrar? Washington Luiz não adotou a política de valorização do café. O que o Getúlio Vargas faz? O contrário. Ele reedita, ele cria uma nova política de valorização do café, criando o Conselho Nacional do Café. Que esse conselho vai ser um órgão de fiscalização rígida sobre essa política de valorização do café, onde essa produção que se excedia e não dava para ser, não ia ser vendida, ela em 1932 ela foi queimada. Essa queima não era só uma queima de jogar fora, de botar fora. Esse café também foi utilizado como insumo nas caldeiras das locomotivas, então dando uma outra utilidade para esse café. Essas medidas, essa nova política de valorização do café, ela dá uma estabilizada na economia do Brasil, alimentando setores como pequena indústria, comércio, atividade bancária, ou seja, retirando o Brasil, de certa forma, da crise mundial daquele momento. E dando outras consequências. Olha aqui, economia de mercado. O quê? Quem comprava esse café era o próprio governo brasileiro, com a moeda nacional. Então não estava entrando dólar, moeda estrangeira no Brasil, o que dificultava aqui o Brasil de comprar produtos industrializados, certo? Mas o mercado interno compra produtos industrializados. E se não está vindo de fora, quem é que vai assumir essa questão dessa demanda? É a própria indústria nacional. Então a gente vai ter um desenvolvimento da indústria nacional nesse momento, que é o quê? Vai criar um novo modelo econômico, tá bem aqui pra gente, ó. Qual era o modelo econômico do Brasil até aqui? Agroindústria exportadora do café, com a oligarquia de São Paulo. Mas o que acontece? Eu tenho um incentivo, a partir mesmo dessa política de valorização do café, dessa retirada da questão da crise, um incentivo à questão industrial, tá? Porque se compra o café com a moeda nacional e isso cria uma inflação aqui, porque se produz mais dinheiro e precisa desse produto industrializado. Então a indústria nacional, ela mesma vai suprir e com isso vai crescer, colocando, vamos dizer, um freio no modelo econômico de agroexportador e criando isso aqui, ó. Não esquece disso não, isso aqui é ponto crucial. Novo modelo econômico é isso aqui, ó. Industrialização por substituição das importações. Industrialização por substituição das importações. O pessoal das bancas de concurso adora isso aqui, tá bom? Então, esse primeiro momento do governo Vargas, ele também não é tão tranquilo, não são flores. O que acontece? Em 1932, a gente tem a Revolução Constitucionalista. O próprio nome já fala, mas a gente vai dizer quais são as motivações dessa revolução que acontece no estado de São Paulo. Primeiro, Revolução Constitucionalista. Motivações, quais são? Lembre-se que Getúlio Vargas colocou interventores nos estados, certo? Em São Paulo foi colocado o interventor João Alberto, um pernambucano. E os paulistas exigiam um interventor que fosse civil e paulista. E isso gerou um descontentamento entre Vargas e a oligarquia paulista, que estava fortalecida. Foram colocados vários nomes, mas não houve um acordo entre as partes, até que a gente tem um momento aqui de estopim. Durante uma manifestação, em maio de 1932, houve um disparo, repressão da polícia, disparo de arma de fogo, e foram lesionados fatalmente 4 estudantes: o Martins, o Miragaia, Drauzio
e Camargo. Então criou-se o movimento MMDC, Martins Miraglaya, Drauzio e Camargo. Isso aqui foi o estopim para o rompimento da oligarquia paulista com Getúlio Vargas. E aí se forma em São Paulo a chamada Frente Única Paulista, formada aqui pelo Partido Republicano Paulista e pelo Partido Democrático, PD, Partido Democrático. Esse partido, ele entra devido à falta de participação de setores urbanos e também pela questão queriam interventor paulista e principalmente, não esqueça disso, principalmente eles queriam a reconstitucionalização do país, o retorno ao Estado de Direito, porque com o governo provisório não havia Constituição. A Constituição, vamos dizer, passaram por cima dela. Então eles queriam essa reconstitucionalização do país. Tá? Iniciado esse movimento, forma-se um exército em São Paulo, o chamado Exército Constitucionalista. De onde é que vem essas forças? Ora, são convocados voluntariamente, pessoas vão se apresentar voluntariamente para lutar. Centenas aí, dezenas de milhares de jovens nesses exércitos, além de umas guarnições sublevadas lá do Mato Grosso, que vêm e se aliam. Mas durante os períodos de combate, o que acontece? O que é o momento decisivo? Vargas faz o quê? A Marinha do Brasil, ela fecha os portos de São Paulo. Fecha os portos de São Paulo. Então, começam a faltar armamentos, produtos de primeiro gênero, alimentação, água, tudo começa a faltar em São Paulo. E aí a revolução ela é sufocada. Os embates, os choques, as tropas federais, elas avançam e obrigam as tropas da Frente Única Paulista, do Exército Constitucionalista, a se render. Então esse pessoal se rende aqui em São Paulo, entrega suas armas, a revolução termina, vem algumas punições com prisões, cassações, deportações, multas, mas lembre vocês que Vargas não queria uma disputa, não queria uma intriga sem fim com os paulistas, tanto que alguns anos depois vem a anistia geral, onde todos são anistiados, todos que participaram desse movimento, resultando por fim que em 1934 Vargas vai promulgar a nova Constituição de 1934, que é assunto do nosso próximo vídeo, ok? Então vamos ficar por aqui. Saudações históricas para vocês. Não esqueça de dar aquela curtida, dar aquele joinha, inscreva-se aí no nosso canal, deixe o seu comentário e até a próxima.